situação que nos permite. Como é que se sentem em relação a tudo o que estamos a viver, a este crescendo da pandemia e das regras novas? O que é que vos apetece dizer? Eu atrevi-me a responder primeiro, assim, uma sensação um pouco de choque, porque estive fora 15 dias e num sítio onde praticamente não se vive, não se sente, não se fala de Covid. Há uma série de meses que não havia casos. Temos que ir todos para lá, Paulo. Opa, eu regressava. Estou a falar de São Tomé e Príncipe, um sítio que me enamorou, um povo que me enamorou. Mas ao ouvir as notícias cá de Portugal e depois chegar ao aeroporto, Humberto Delgado, e sentir toda aquela discriminação, stress, uma coisa, quer dizer, a pessoa que me entrevistou exigiu que eu usasse a minha própria caneta para assinar um documento, quer dizer, ela pôs no meu passaporte, pôs em todos os meus documentos de viagem, etc., mas eu não podia lhe tocar na caneta, quer dizer, isto tem coisas que não lembro a ninguém, mas é isto, temos que fazer a nossa parte e estamos nesta realidade agora e achamos que a sala onde o Tiago está, que nós tanto gostamos, era pequena demais para ter 4 pessoas a menos de 1 metro de distância sem máscara e pronto, temos que fazer a nossa parte. Claro. Sim, nós até conseguíamos ter uma distância razoável, pelo menos dentro daquilo que são as normas, mas depois é uma sala que não tem ventilação e é relativamente pequena, então achámos melhor jogar pelo seguro, né, e voltar aqui. Sim, até porque nós estamos a tomar outras medidas paralelas a essa, não é? Aqui no edifício, mesmo durante a semana, com os trabalhadores da casa, não almoçamos juntos, almoçamos a horários diferentes, o número de pessoas que estão em simultâneo no edifício também é limitado, algumas pessoas poderão fazer algumas coisas em teletrabalho uns dias, outros presencial, há sempre muito trabalho a acontecer na casa, mas estamos a organizar a equipa para fazer algumas coisas a partir de casa. A mim, acho que o que mais me incomoda é a inibição nos encontros, o receio que temos uns dos outros e o receio que temos de podermos fazer, enfim, contribuir contribuir de alguma maneira para o mal de alguém e o quanto isso nos inibe, me perturba, não estamos à vontade, estamos em desconfiança face ao outro e estamos desconfiados se podemos ou não estar à vontade, porque podemos ter um problema que não queremos de todo passá-lo para mais ninguém. Quer dizer, isso é muito constrangedor e muito inibidor e cansativo. É cansativo. Bom, e nós até poderíamos fazer isto realmente na casa e lá na sala, desde que estivéssemos todos com máscara, mas entre isso e estar aqui sem máscara, pareceu-nos mais interessante estar aqui sem máscara, é isso também, não é? Claro, e isso não impede as celebrações presenciais todas, com todas as pessoas que congregam connosco, porque aí cumpriremos todos os requisitos e todos estarão de máscara mesmo no auditório, etc. E justifica uma pergunta provocatória, eu tenho a resposta para ela, que não será diferente da vossa, mas se calhar uma pergunta que outras pessoas farão e se calhar justifica fazê-la aqui. Com tudo o que está a acontecer, faz sentido estar a promover um ajuntamento tão grande de pessoas? Eu diria, com tudo o que está a acontecer, não faz sentido não promover esse ajuntamento. Nós somos seres altamente sociais e sociáveis e a socialização é algo que também é formada e aprendida
e da mesma maneira que é formada e aprendida, pode ser deformada e desaprendida. E na nossa caminhada enquanto cristãos, parece-me que a comunhão, o estar juntos, o partilhar a vida para além daquilo que é digital é Uhum, fundamental. sim. Tu próprio, Bruno, falaste de um exemplo do vosso Pedro, não é? De como estas novas regras estão a afetar a socialização dele e não é possível ser corpo sem estar próximo, não é possível ser família sem estar junto. Então, É. acho que sim, para mim faz todo o sentido estarmos juntos. Da, da mesma forma que nós precisamos de alimento, de nos cuidar quando estamos doentes, há também toda esta questão que não é menos importante da saúde mental. E como o Paulo está a dizer, socializar é essencial para promover um desenvolvimento saudável dessa área também, não é? Eu vi alguns números agora, a semana passada, que me assustaram um pouco. Houve um inquérito que foi feito por altura de março, que foi repetido agora em julho, e portanto agora não sei se até não, os números até não estarão piores, espero que não, mas tudo indica que possam estar, mas em que um número de inquiridos respondendo a algumas questões sobre como é que estavam nesta área da saúde mental, da depressão, dos pensamentos suicidas, essas coisas todas, da ansiedade, da solidão e tudo, cerca de um terço, eram 30%, diziam que tinham estes sintomas, algum deles, tipo não dormir bem à noite, distúrbios alimentares, essas coisas. Agora está quase nos 60%. Aquelas mesmas pessoas respondendo uns meses depois ao inquérito, os números de ansiedade subiram, a dificuldade em dormir subiu, a depressão, a necessidade de medicação para essas coisas disparou também. Isto também é preocupante. Há esta pandemia paralela, silenciosa, a acontecer. Como eu estava a falar, ontem tive uma conversa com o Bruno sobre isso e tenho tido com outras pessoas durante a semana. Existe realmente uma pandemia paralela a acontecer e nós também temos de nos preocupar com ela. Portanto, há pessoas que, inclusive, que fazem questão de dizer que não concebem a ideia de não ir para o escritório, porque estar outra vez em casa, em isolamento, constitui para elas também um perigo. É um perigo ir, mas é um perigo não ir também. E temos que jogar com segurança, sem dúvida, para uma delas, para a pandemia da Covid-19, temos que lidar com todas as questões de segurança e tudo, mas também temos que nos defender e promover algumas seguranças para esta também que se pode instalar rapidamente e que, pelos vistos, está a instalar-se de forma galopante na vida de muita gente, não é? Se calhar eu posso explicar só o que é que eu disse em relação ao Pedro, que eu disse a vocês, mas se calhar só para os ouvintes do podcast também terem uma noção do que é que estamos a falar. Eu estava aqui a contar-vos então ontem que o Pedro, por causa de tudo o que está a acontecer e das regras que são impostas e que fazem sentido, não é? Nos infantários, está-se a tornar uma criança, e o Pedro é pequenino, ainda é mesmo um bebê, já um bebê grande, mas ainda é um bebê, está-se a tornar mais egoísta, de não querer partilhar, de não entender a partilha. Porquê? Porque no infantário tudo aquilo que os meninos ouvem é não mexe nisso, que isso é do Pedro, não mexe nisso, que isso é do Francisco. E aquelas coisas que eram comuns, que todos brincavam, já ninguém brinca porque é perigoso. E eu entendo o porquê, mas não podemos ser naivos ao ponto de pensar que isto não tem um impacto psicológico na vida das crianças. E nós estamos a ter agora o dobro ou o triplo do trabalho para lhe ensinar aqui em casa o valor da partilha. E eu acho que também não podemos ser naivos ao ponto de achar que isto não está a ter um impacto psicológico na sociedade e nos adultos, na socialização também. Daí o facto de estarmos a falar disto, da importância de nos continuarmos a congregar e até destas questões, desta pandemia silenciosa que o Tiago se referia. Desculpa, João, ias dizer alguma coisa? Não, e portanto, tendo em conta as duas necessidades, por um lado de proteção, por outro lado de relação, há que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para, usando máscara, usando todos os procedimentos de segurança,
combater as duas realidades e colmatar as duas necessidades, quer dizer, de proteção e, por outro lado, de relação. Por isso, eu imagino que se tivesse um filho ou alguém que eu amo, não precisa sequer ser meu filho, ou alguém que esteja muito perto, que a gente ame, numa condição terminal, difícil, e que me dessem a possibilidade de eu estar completamente equipado para estar salvaguardado, mas ainda assim estar perto, eu não teria dúvida que era o que eu faria, né? Portanto, correndo o risco, entendendo também ao mesmo tempo a importância do encontro. Então, se por um lado podemos encorajar as pessoas, e principalmente as pessoas da nossa comunidade, ou que queiram estar connosco, ou estar connosco ao domingo, dizendo que estamos a cumprir todas as medidas de segurança, ou seja, toda a gente está de máscara o tempo todo, temos desinfecção de mãos e pés à entrada, temos medição da temperatura. Então, isso, se por um lado encorajamos as pessoas a estarem, a congregarem fisicamente, creio que também podemos encorajar as pessoas a usar mais o telefone, a usar mais o Zoom, na necessidade de falar destas questões que os possam estar a assoar. Ou seja, não é bom que ninguém esteja sozinho, certo? E é para isso que existe também uma equipa pastoral na casa e existem líderes de pequenos grupos e todo um conjunto de pessoas disponíveis para falar e ajudar. Sim. Claro. Tu dizias alguma coisa no domingo interessante, João, e que eu acho que é vital para os dias. É vital sempre, mas se calhar nos dias que vivemos percebe-se mais o quão importante é que o Senhor em si mesmo seja a nossa suficiência, ou seja, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é porque Ele me vai dar tudo aquilo que eu acho que preciso, ou que eu quero, ou que eu sinto que me faz falta, mas é porque Ele em si mesmo, quando nós experimentamos nessa relação íntima e profunda, percebemos que em si mesmo Ele é suficiente para nós. Gostavas de explicar isso um pouco melhor, João? E como é que podemos viver isso de uma forma mais palpável nestes dias? Bom, a mim parece-me que realmente é isso que o salmista está a dizer, que Davi está a dizer. É que a relação dele com Deus, e eu chamo a atenção para a relação, para a intimidade, para tempo, para conversa, para oração, para tempos de silêncio, de intimidade com Deus. Davi dizia que nesses momentos e mais do que nesses momentos, à medida que ele tem intimidade e tem esses momentos com Deus, vai conhecendo Deus realmente como Ele é, e o efeito da natureza de Deus e desses momentos na sua vida, que o apaziguam, que trazem serenidade, que trazem o descanso necessário tantas vezes na vida. E não estou a falar o descanso, que também é importante, o descanso da cama, da almofada, mas uma vida descansada, sabendo que entregamos a nossa vida, o nosso viver, as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso caminho a Ele, querendo ser realmente pastoreados por aquele que é o bom pastor, como Jesus, ele mesmo dizia que era lá em João no capítulo 10. Então, Davi escreve uma canção, é uma poesia, mas ele escreve da sua experiência e, quer dizer, daí o texto também nos lembrar, provai e vede que o Senhor é bom. Portanto, estamos a falar de experiência, estamos a falar de ousar, lançar todos os anseios da alma, as angústias, o que for, diante dele e também ouvi-lo e experimentá-lo e poder usufruir da paz que advém desses momentos. Eu acho isso determinante para a vida e fundamental nestes dias em que vivemos.
não ter intimidade com Deus é realmente pôr-me-nos a jeito para tudo isto que estamos a falar. Nem é tanto a pandemia Covid-19 também, mas essa pandemia mais silenciosa, que nos corrói, que nos desgasta, que nos fragiliza, e que na relação com os irmãos e com o bom pastor podemos ter o alento e aquilo de que necessitamos e que diz respeito à vida, não é? E pensando na ovelha que precisa de um pastor, a ovelha também precisa do enquadramento das outras ovelhas. A ovelha fica de facto mais protegida, mais enquadrada quando está em rebanho, né? E uma ovelha que ouve a voz do pastor é por si também ela torna-se também condutora das outras ovelhas. Portanto, e isso eu acho isso determinante. É por isso que Jesus, por exemplo, dizia a Pedro: Pedro, tu amas-me, então apascenta os teus irmãos. Quer dizer, se tu me amas, tens intimidade comigo, tu tens a condição também para tu próprio apascentares, guiares, instruires, admoestares o que for, encorajares o que for os teus irmãos. São tempos. E se calhar é fixe lembrar que mesmo aquelas ovelhas que eventualmente se afastam e se perdem, que o bom pastor não desiste delas e que vai atrás delas. Daí a sensação que às vezes temos que quando estamos longe há este ímã quase que puxa por nós no nosso interior e que nos quer trazer de volta à casa, e se calhar para toda a gente que nos ouve nós podemos deixar essa mensagem também, que o bom pastor não de ovelha nenhuma. Sim, o bom pastor conta às suas ovelhas, especialmente quando passa por lugares difíceis. O texto bíblico diz que o bom pastor, João capítulo 10, que o bom pastor vai adiante das ovelhas. Portanto, ele já passou pelos caminhos difíceis que nós estamos a passar. E é ele que nos conduz com a sua voz. E na história do povo das paragens do texto bíblico, conta-se, sabe-se que existia em concreto este vale de sombra de morte, era assim que ele era conhecido na região, e era de facto um lugar por onde os pastores passavam com alguma frequência para depois poderem conduzir os seus rebanhos ou a pasto, ou conduzir o seu rebanho ao aprisco, e sempre que passavam por ali, no fim do vale, contavam as suas ovelhas para perceber se alguma estava em falta. E se alguma estava em falta, ele garantia o bem-estar das ovelhas que já tinham passado por o vale, mas ia à procura das outras que eventualmente se perderam, escorregaram, caíram, e para as tirar de lá. Isto para dizer que cada um daqueles que nos escuta conta para Deus, e independentemente do lugar onde estão, tu és importante, tu contas, e também se nós soubermos onde tu estás e o estado onde tu estás, se temos também relação com o Senhor, nós próprios também podemos fazer isso uns com os outros. É isso que o Evangelho nos ensina. Uma palavra que possamos deixar a quem esteja a sofrer eventualmente desta pandemia silenciosa, e quando estamos a falar de pandemia silenciosa, se calhar é melhor traduzir isto em factos para toda a gente perceber do que estamos a falar. Os números de divórcios neste tempo dispararam, a taxa de suicídio disparou. São esses os dados que tens, não é, Tiago? Era disso que falavas. Exatamente. Quem esteja a sofrer dentro dessas circunstâncias, nesta altura, e ainda assim se sinta com receio de se expor fisicamente a este vírus, que palavra podemos dar a essas pessoas? Eu acho mesmo que aquilo que o João falou é determinante, seja no domingo, seja agora nestas palavras no podcast, que é verdade que nós temos que confiar no bom pastor e temos que saber que também pertencemos a um rebanho que é dele, não é?
E esse rebanho, como tu dizias há bocadinho, claro que nós incentivamos a comunidade toda a ter a ouvir a voz do pastor e a ter essa atitude de pastorear os outros também. Não é? É uma coisa que nós incentivamos a comunidade a fazer, mas a verdade é que existem líderes de pequenos grupos, existem os pastores, os nossos contactos estão disponíveis na internet, e isto podemos especificar só para quem quiser lá ir ver, acasadacidade.com. Exatamente. Isso é uma coisa muito prática. Nós temos recebido contactos na igreja, pedidos de oração, e as pessoas podem fazer isso. Facilmente no site preenchem um formulário e não vão ficar sem resposta. É o que nós podemos fazer na nossa dimensão, com a nossa pequenez, mas confiando naquele que é maior do que todas essas nossas limitações, que nos ajudará a fazer por todos aqueles que chegarem até nós o que é possível para as pessoas não terem que se entregar a essas coisas. Nós, só a título de exemplo, agora nós temos vários grupos do WhatsApp, ainda esta semana que passou, um dos jovens que está lá no grupo acabou por abrir o coração e partilhar o quão difícil isto está a ser para ele, a falta do contacto e de socializar. E ao falar disso, uma data deles acabaram por confessar a mesma dificuldade e a necessidade que têm de tudo isso. Isto já promoveu conversas e encontros. Tem que haver, nós temos que dar esse passo de perder a vergonha ou de aceitar que precisamos de ajuda. Eu confesso isso, não é por ser pastor, eu confesso que eu necessito disso também, e que se eu não vos tivesse a vocês e a outros na minha vida, que eu também estaria minado com todas dessas coisas que nós estamos a falar e que fazem tão mal. Não deixem de falar, não deixem de comunicar e de contactar, porque isso faz mesmo muita falta. Da mesma maneira que uma máscara faz tanta falta hoje, isso também faz muita falta. É uma série de gente empreendedora que movia e move mundos e fundos para não só para desenvolver a economia pessoal, mas a economia do país, e que, face àquilo que está a acontecer, viu um rombo em tudo o que é investimento, em tudo o que é projetos presentes e futuros. E nesse sentido também quisemos ter uma resposta, uma forma de juntar pessoas e de oportunidades de partilha e de negócios, porque não dizê-lo, não é? E estou a falar do PERP, o Programa Estratégico de Revitalização de Pessoas e Empresas. São eventos que estamos a promover para, muito mais do que promover conhecimentos e formas de empreendedorismo, encontros saudáveis que possam encorajar outros a saírem do vale da sombra da morte, como já escutamos aqui, e perceber que o bom pastor está, que o Deus que faz nascer o sol sobre justo e injusto continua a estar, e não estar sós, porque nesta altura estar só é sinónimo de definhar e de morrer. Estamos a falar de um valor tantas vezes esquecido, o valor da vulnerabilidade. Sermos capazes de olhar para dentro e perceber o que não está bem e dizer que não está bem. Mas isso é também cada vez mais evidente para mim, na medida em que eu me aproximo de Deus, eu tomo consciência de mim e tomo consciência da necessidade daqueles que estão à minha volta. Então, sim, como o Tiago dizia, sim, e tu, Paulo, há que falar disso. E sim, também essa iniciativa do PERP, que vai acontecer já o primeiro encontro com um webinar no sábado, dia 14, das 15 às 16h30, visa justamente, enfim, providenciar algumas ferramentas e contactos a todos aqueles que, estando à frente de empresas, de pequenos negócios, o que for, possam ser encorajados e equipados para melhor poderem servir aqueles que com eles trabalham. Sim. Para que não haja justo a mendigar o pão. Para que não haja justo a mendigar o pão. Sim, o livro dos Atos fala disso. Na igreja primitiva havia muita necessidade, mas os que tinham repartiam, de forma que
toda a gente tivesse o que fosse suficiente. Yeah. E é disso que precisamos como igreja, de viver e de ver outros a viver. E dessa forma acho que poderemos dizer, e se calhar terminar dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Uma palavra de esperança, misericórdia, o amor, a bondade e o amor de Deus é o que nos escolta, é o que vai diante de nós.